Assentados, é com alegria que voltamos a esta casa para, mais uma vez, meditarmos nas palavras do Senhor, estudarmos juntos, avaliarmos cada palavra de Deus enviada a nós. E é sempre um prazer rever irmãos, estar com outros, é sempre uma alegria. Eu sinceramente me regozijo em Deus pela vida de todos vocês. Amo muito vocês e a minha expectativa, todo o meu esforço, todo o meu trabalho é no sentido de que, de alguma forma, eu contribua para que vocês tenham uma fé firme, constante, que faça vocês abundar em muitos frutos para a glória de Deus. Isso é o que me move, o que me faz sair de casa, o que me faz não ter compromisso aos domingos. Eu fico em casa só por causa de vocês. Sabiam disso? Eu passo o meu domingo, não aceito convite nem para almoço. Justamente porque gosto de ficar ali meditando na palavra que vou trazer e de estar bem descansadinho, assim, para chegar aqui, estar pronto para transmitir tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Pode acreditar, quando você for numa festa, quando você for para a praia, agora vai vir o verão aí, né? Vocês vão para a praia, você deve lembrar assim, irmão Adilson não veio. Pode acreditar. O irmão Adilson não foi para a festa, o irmão Adilson não veio à praia. E por quê? Ele é contra? Não. Ele está lá orando, ele está lá meditando, ele está lá envolvido com a reunião de domingo à noite. É assim que eu faço, para dar o melhor do melhor a vocês. Claro que nem sempre aquele melhor dentro do meu discernimento é o que você deseja. Né? Às vezes alguns vêm assim na expectativa, por isso nós temos uma rotatividade muito grande de pessoas. Quem frequenta conosco há tempo vê que a gente tem uma rotatividade de pessoas. Por que temos uma rotatividade? Porque nós não viemos aqui entreter vocês. Nós não viemos aqui para agradar, simplesmente agradar, fazer, vou falar uma coisa assim de alta ajuda, que vai deixar todo mundo emocionado. Não. Nós buscamos o evangelho de verdade, o evangelho libertador, o evangelho que é luz na escuridão, o evangelho que alimenta a alma, que nutre o espírito. Esse é o nosso objetivo, trazer Jesus como Jesus é, da forma que ele fez, ensinando o que ele ensinou. Amém? Eu fico feliz com vocês que são frequentes, com vocês que estão constantes, porque certamente, de alguma forma, Deus vos abençoará através de cada palavra transmitida. Amém, queridos? Eu essa semana estive também meditando sobre o prazer de servir Jesus. Antes de eu entrar aqui no nosso passo de número 51 com Jesus, eu estive pensando sobre como alguns são fracos no transcorrer da sua vida cristã. Como desistem fácil, como têm dificuldade com os problemas, né? Eu já falei aqui várias vezes que eu não tenho problema. Eu não tenho mesmo. Alguns ficam escandalizados quando eu falo assim. Principalmente aqueles mais religiosos que dizem que crente que não tem luta não é crente. Tem essa frase no meio evangélico, né? O crente que não tem luta não é crente. Como eu vi isso, né? E como isso já me enganou bastante, né? Eu concluí que pode sim um homem, uma mulher, um jovem, até mesmo uma criança, ter uma vida muito tranquila, muito pacificada, desde que ele de fato coloque, ou ela coloque em prática todo o ensino de Jesus, né? Então ele vai descobrir que aquilo que parece um problemão não é tão problema assim, né? E aí eu aprendi lá com um rabino
que nem todo mal é tão mal e nem todo bem é tão bem, né? Então, tem uma vida de equilíbrio aqui no meio, né? Alguém disse assim, não tem nada ruim que não possa piorar e não tem nada bom o suficiente que não possa melhorar, certo? Então, tem um equilíbrio, tem uma via central aqui, e Jesus fala mesmo desta via central. Não Jesus, o Pai, já lá no Antigo Testamento, ele se pronuncia dizendo que este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes para a direita nem para a esquerda. Então tem desvios de direita, desvios de esquerda, aos extremos aí das escolhas na vida, mas também tem um caminho central, um caminho do meio, um caminho que nos posiciona dentro do equilíbrio. E todos nós devemos buscar esse equilíbrio. Mas eu fiquei pensando, por que alguns, mesmo sendo fiéis, né, eu atendi vários casos essa semana, e tem gente justa, gente correta, gente fiel, que tem muitos problemas, tem muitas batalhas a ser vencidas, né? E eu fiquei me perguntando, por que isso, né? Por que algumas pessoas parecem até que, se fôssemos usar a linguagem aí do pessoal de fora, parece ter um karma, né? Nasceu para sofrer. Nasceu para estar embaixo de cargas, né? E fiquei pensando, e o Senhor me trouxe uma resposta. Num estudo da carta de Paulo aos Filipenses, eu fiquei ali meditando no que o Paulo diz. O Paulo disse assim, olha, vou aqui parafrasear, ele diz, irmãos de Filipos, vocês são maravilhosos, vocês são queridos, e vocês supriram as minhas necessidades quando eu precisava. E agora vocês vão suprir as minhas necessidades de novo. Vocês de novo se mostram amantes da minha pessoa, do meu trabalho, e vocês vão suprir de novo a minha necessidade. Ele disse, não que eu tenha assim uma carência, que esteja de fato precisando muito, até porque eu já aprendi, e eu sei ter muito, e sei também padecer necessidade. E eu comecei a olhar, se o Paulo achou o equilíbrio. O Paulo encontrou o equilíbrio. Ele disse, eu sei viver quando tenho muito, quando eu enriqueço, eu sei o meu lugar, eu sei a minha posição em Deus, a riqueza não me afasta de Deus, a abundância não me afasta de Deus, né? E também sei padecer necessidade. É isso que está ali? Querem ler o versículo para mim? Olha que equilíbrio tremendo. Destaque ali, vocês podem voltar ali um pouquinho, tem a palavra ali, estou instruído? Alguém pode definir essa palavra para mim? Aprendeu, olha só, fez o curso, passou no discipulado, não é extraordinário? Fui para a escola, entrei na escola de Jesus e aprendi. Tive um mestre, alguém me prestou informação e ensino, doutrina. Logo, eu estou instruído. Eu já aprendi. Eu não sabia, mas agora estou instruído. Olha que coisa extraordinária. O caminho do equilíbrio na vida cristã se dá pelo aprendizado. Certo?
Por isso que eu não incentivo e não trouxe para a nossa congregação o oba-oba. Aquilo que chamam de pentecostalismo. E alguns até sentem falta, né? Tem irmão que conversa, às vezes, ele sente falta. Ai, mas eu tenho uma saudade, assim, do reteté. Entendeu? Eu tenho uma saudade Irmão, parece que faz falta, assim, parece que... Não sei, parece que a gente só aprendendo, assim, parece que Jesus não está com a gente. Porque eles ligam a presença de Jesus à condição emotiva deles, né? Chorou, Jesus estava hoje no culto. Mas veio, só ouviu, prestou atenção, recebeu instrução, foi orientado, agora tem que ir embora para colocar em prática. Aí você, o culto estava frio, né? Estava gelado, assim, eles falam assim, porque eles chamam de culto pentecostal, eles chamam de culto de fogo. Até porque assimilam batismo com fogo com aquele auê na igreja emocional, entendeu? Só que o Paulo não tratava a vida assim. O irmão Paulo, apóstolo de Jesus, que deu a vida por Jesus, que podia dizer, olha, eu tenho tribulação. O Paulo podia dizer. Apanhou, foi preso, maltratado, apedrejado, entendeu? Teve que fugir de cidade, descido por dentro de cesto pela muralha da cidade. Enfim, sofreu muito por amor ao evangelho, o irmão Paulo. Mas aí ele chega aqui em Filipenses e ele diz, olha, eu sei até estar abatido. Você sabe o que é isso? Entende? Olha, eu sei ir lá para baixo. Coisa hoje está ruim aqui. Mas a minha fé permanece a mesma. A minha confiança em Deus não se alterou. O meu estado de espírito é o mesmo. Está pacificado, forte, aguardando a ação de Deus, porque eu não sei quando ele vai agir, mas eu vou ficar esperando a sua ação. Dentro dessa carta aí, que eu não vou me deter nela, ele fala até mesmo da possibilidade de ele partir, de ir embora, ou de viver um pouco mais. Ele estava assim, perto da guilhotina, né? E ele disse, eu não sei se Deus vai deixar eu um pouquinho mais, ou se eu já vou ser morto agora. O fato é que eu já estou sendo entregue por libação. O caldo, o último caldinho que podiam tirar de mim, já estão tirando. E a última coisa que eu tenho para derramar agora como sacrifício, ele está fazendo uma alusão à antiga aliança, em que o sacrifício era aspargido com sangue. Ele disse, a última coisa, então, agora é dar o próprio sangue. Eu vou terminar derramando o meu sangue por Cristo. Mas em tudo, eu estou instruído, eu aprendi. Eu fui ensinado. E eu alcancei aqui um equilíbrio na fé. Eu sei ter muito e não ter nada. Eu sei enfrentar as coisas. Eu aprendi a encarar a vida com tudo que a vida tem. Eu aprendi que a cada dia, diante de cada situação, eu preciso guardar a fé, eu preciso guardar a minha confiança. Não é à toa que, então, ele termina, não nessa carta, mas já nas suas últimas expressões, em suas escritas, ele conclui dizendo, eu acabei a carreira, guardei a fé. Olha só, acabei a carreira, guardei a fé. E desde agora me aguarda a coroação, a honra, a glória da coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. Não só para mim, mas para todos quantos amam a sua vinda. Não é extraordinário, irmãos? Algo maravilhoso.
Então eu cheguei a essa conclusão, que temos na congregação os que aprendem e nós temos os que não aprendem. Temos os que, sendo instruídos, chegam ao aprendizado. E temos aqueles que, mesmo sendo instruídos, não aprendem nunca. E as grandes tribulações, as grandes provações, os desânimos e o aprofundamento não são problema. O problema é como eu vou reagir diante dos quadros impactantes da vida. Como é que eu vou me portar, me comportar diante das situações que a vida vai apresentar para mim? Como está escrito, vai nascer sol para o justo e para o injusto, vai chover sobre o justo e o injusto. Consequentemente, todas as coisas que acontecem para todo mundo, acontecem para mim também. E a diferença está sobre eu estar instruído, ter aprendido, ou não estar instruído, não ter aprendido. A diferença está aqui. O passo de número 51 que vamos dar com Jesus nessa noite trata de 2 episódios. Jesus vai ressuscitar a filhinha de Jairo e no caminho vai curar uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, que aí no nosso tema está a cura da mulher hemorrágica. Isso está aí em Mateus 9, 18 a 26, Marcos 5, 21 a 43, Lucas 8, 40 a 56. Os 3 evangelistas falaram deste episódio, e nós colocamos aqui dentro do nosso resumo do evangelho. Como fiz na quarta-feira, vou fazer hoje. Eu não vou ler os versículos nas sequências que estão ali, o Diego vai passando, mas eu vou trabalhar resumidamente já para ficar mais fácil, até de gerar entendimento, o que já vai se explicando por si só. O nosso texto diz que ao voltar Jesus, voltar da onde? De Gadara. Lá de onde ele foi convidado a se retirar dos termos dos gadarenos lá. Onde ele libertou aquele homem, dos espíritos imundos. É claro, ele embarca no seu barquinho, no barco dos discípulos e volta para o outro lado de onde ele tinha vindo. Quando ele está lá de volta, o barco atravessou o mar, lá está uma numerosa multidão. Essa multidão o cercou. E Jesus, então, lhes falava dos últimos acontecimentos que ocorreram lá em Gadara. Jesus está lá falando. Porque, poxa, o que foi feito, como foi, porque imagina quantas explicações pediram para Jesus. Entende? A história dos porcos que devem ter corrido aproximadamente 10, 12 quilômetros. Eu e o Jair estávamos conversando essa semana, que barulheira, 2.000 porcos correndo pela rua aos gritos, entendeu? Numa expressão mais conhecida, 2.000 porcos endemoniados. Olha só, entende? Saíram aos gritos apavorados. Estavam tão apavorados que se suicidaram todos, se lançaram ao mar. E por que nós estamos falando que eles correram essa distância? Porque em Gadara não tinha mar. Entendeu? Em Gadara não tem mar, então ele sai até lá no mar. Tá? Então de Gadara para, ali o mar, mais ou menos isso, 10 a 12 quilômetros. Isso gerou comentário. Imagina 2.000 anos atrás. Imagina, sem TV, sem Twitter, sem YouTube, sem Facebook, sem e-mail. Imagina, quando ocorria uma coisa assim, a região, todo mundo comentava. Aquilo saía, souberam, quantos dias, Bom, Jesus ainda estava ali vindo de volta.
E o pessoal do barco comentava, aquilo saiu, a notícia por ali afora, e no boca a boca já estava lá no outro lado do lago também, as notícias. Então Jesus está falando com eles sobre isto, sobre os últimos acontecimentos. Né? Um dos chefes da sinagoga, está conseguindo me acompanhar lá? Um dos chefes da sinagoga, cujo nome era Jairo, rogou, chegou perto de Jesus e pediu: entra na minha casa. Dizia ele: minha filhinha está morrendo. Eu estou com um problema em casa. E esse passo aqui ele é interessante, porque ele vai revelar para nós a postura de um homem equilibrado. A filha está morrendo, ele vem conversar com Jesus, que tem crente desequilibrado. Ó, Jesus, tem que ser agora. Jesus, se tu não for lá em casa agora, também eu não quero mais nem saber de ti. E tem gente que até blasfema e fala de Deus esse negócio. Ó, Deus, ou tu me ouve ou não vou mais na tua casa. Eles falam assim, né? Eu acho que Deus dá uma olhadinha para os anjos, dá uma risada, um sorriso bonito. Entendeu? Se o Senhor fizer humor no céu, ele vai fazer igual aquela artista. Ah, coitado. Querer convencer Deus pela chantagem emocional, não dá. Não dá. Mas o Jairo, ele estava ali na postura correta que todo homem deve estar quando vem até Jesus. Ele dizia: minha filhinha está morrendo, mas vem, imponha sobre ela a sua mão, Jesus, para que ela seja salva e viva. Salvação faz viver. Viver é receber a salvação de Deus, né? Ele disse: vai lá em casa, coloca a mão sobre a minha filhinha lá, e aí ela vai ser curada. Eu creio, eu confio, Jesus, que se tu tocar nela, ela vai ser salva e vai viver. O texto diz que Jesus acompanhou Jairo. Juntamente com Jesus foram os seus discípulos. E como tinha uma multidão ali, uma numerosa multidão também seguia. E essa multidão apertava Jesus de todos os lados. Imagina caminhar. Vocês já viram aí na campanha, quando estava o Bolsonaro ou o Haddad no meio do povo? Vocês já viram? É aquele aperto, os segurança passaram trabalho. Entendeu? Não tem como... Um chega, um quer tocar. As pessoas não se conformam de simplesmente acompanhar e ouvir. Elas querem tocar, elas passam a idolatrar, né? Elas idolatram. Tanto que brigam por eles, brigam. Imagina, Jesus também não foi diferente. Aquela multidão ali, e Jesus vai agora... atende o Jairo, diz para o Jairo que vai até lá na casa dele. Jesus vai fazer exatamente o que o Jairo pediu. O pedido do Jairo é: vai lá em casa. Se o Jairo tivesse pedido igual o capitão de Cafarnaum: ó, Senhor, diz uma palavra, a minha filha vai sarar. A menina sarava lá, Jesus já falava uma palavra daqui, mas Jesus atende. E em Jesus nós temos a revelação de Deus. Nós podemos dizer assim: Deus atende o desejo do coração. Qual é o teu desejo? Ah, o meu desejo, Jesus, é que tu vai lá em casa. Eu estou com uma filhinha lá moribunda, ela está morrendo. Mas se tu colocar a mão nela lá em casa, tu ir lá, encostar a tua mão nela, ela vai sarar, ela vai ser salva dessa moléstia, desse mal que a cometeu, e certamente viverá. Eu creio que tu podes fazer isso, e eu desejo que tu faças isso, Jesus. E Jesus diz: então vamos. Jesus, vamos. Porque ele vai satisfazer o desejo do coração do Jairo.
No meio dessa multidão toda aparece uma mulher, versículo 25 aí, tá? No meio dessa multidão toda aparece uma mulher. Essa mulher tem uma história à parte. Ela é uma mulher que vinha sofrendo com um fluxo de sangue, uma hemorragia, há 12 anos. A Escritura diz mesmo que ela sofreu muito nas mãos dos médicos, ao ponto de gastar tudo que ela tinha. Ela já não tinha mais recurso nenhum, não adiantava mais dizer para ela: eu tenho agora um médico bom lá, em tal lugar, porque ela não tinha mais recurso nenhum. Durante 12 anos, a enfermidade consumiu todos os recursos que ela tinha. Existem mesmo enfermidades que consomem não só o nosso corpo, mas que, como a ferrugem, a traça, corrói e rói toda, e como ladrão, minam todo o nosso patrimônio. Porque, como já está escrito, que dará o homem resgate da sua alma, o homem quer salvar a sua vida. O maior milionário do mundo, para salvar a sua própria vida, ele se desfaz de todos os seus milhões. Se chegar a um milionário que esteja à beira da morte e disser para ele: escuta, o que você prefere, perder tudo que tem e começar a sua vida tudo do nada, ou viver? É lógico que ele vai dizer: eu quero viver. À beira da sepultura, nenhum recurso vale nada. Quando se aproxima o dia da partida, todo o acúmulo, todo o valor que possuímos, todos os tesouros e todas as coisas que nós acumulamos para nós, valem nada. Já não tem valor algum. E essa mulher tinha chegado nesse ponto, ela tinha dado tudo que possuía, sem resultado algum, mas cada vez piorando mais. A Escritura diz que essa mulher se aproxima, ela vai abrindo o caminho no meio da multidão e ela se aproxima por detrás de Jesus. Tocou-lhe a extremidade da veste. Os mais antigos, na bainha, na barra. Tocou-lhe ali. E por que ela fez isso? O evangelista faz questão de dizer. Lucas faz destaques extraordinários, porque o Lucas fez a investigação. A Escritura diz que o Lucas é um evangelista que ele fez a investigação, ele conversou com essa mulher. Ele perguntou: por que tu fizesse? Não no dia, ele não foi isso. Depois, Lucas vem depois. Lucas não está no grupo de discípulos, ele não participou do dia desse milagre. O Lucas vai ser um evangelista que escreve depois, ele vai se converter nos dias de Paulo. E como médico ele volta para as terras de Israel e vai fazer uma pesquisa para atender um homem chamado Teófilo, que estava na corte romana. Ele queria dar detalhes e foi enviado para fazer as coisas, investigar se tudo isso era verdade. Será que isso aconteceu mesmo? O Lucas foi um médico responsável por avaliar essas questões. E o Lucas chega lá e faz essa pergunta: por que tu toca? Por que tu tocou por detrás? Por que tocasse nele? Aí ela responde: é que eu dizia para mim mesma. Porque dizia consigo: se ao menos eu tocar as roupas dele, serei salva e ficarei curada. De novo, nós temos aqui um desejo. Nós temos agora um desejo que a mulher passou a carregar com ela, antes do acontecimento. Na ordem aqui, ela está contando depois. Eu dizia comigo mesmo: se eu tocar, olha a confiança, olha a fé,
Ela tinha ouvido falar de Jesus, aqui é dedução, é simples. Ela já tinha ouvido vários testemunhos a respeito de Jesus. Ela já estava desesperada, desanimada, já tinha gastado tudo quanto tinha. É bom lembrar que agora ela não tinha mais nem como ir para o médico, porque já não tinha mais como pagar. E provavelmente no meio daquele desânimo todo, alguém chega para ela e diz: ei, sabia que o homem chamado Jesus tem curado uma porção de gente por aí? Olha, dizem que ele é tão legal. Diz que atende todo mundo. O que se diz dele por aí é que não faz acepção de pessoas. Para ele, cego, coxo, leproso, paralítico, toda essa gente chega, pede ajuda para ele, ele ajuda. É possível que a pessoa que testemunhou, ou as pessoas que testemunharam de Jesus para essa mulher, cada um tenha contado um episódio que presenciou, que ouviu, um testemunho, um acontecimento, porque já nessa época, em todos os lugares por ali afora, Jesus tinha deixado a sua marca de graça, de amor, de bondade. O mais incrível, é possível que alguém dissesse só que eu não sei o teu caso, porque o teu caso é um caso diferente, já que o teu caso ele é bloqueado pela própria lei, porque você tendo um fluxo de sangue não pode nem se aproximar e tocar nele. Também não pode pedir para ele tocar em você, porque você está imunda. A mulher ouviu muitas coisas. E o fato é que o evangelista registra o testemunho da mulher que diz: mas se eu tocar nele, se eu tocar quietinha, sem ninguém ver, sem ninguém saber, se eu o servir em secreto, se eu ao menos me aproximar, por tudo que já falaram dele, eu creio que ele me cura. Essa é a grande verdade. E a mulher, movida pelo desejo, e desejo é oração, ela, movida pelo desejo, logo vai e toca em Jesus. Ela faz um esforço. E ela toca em Jesus. E logo estancou a hemorragia. O seu desejo se cumpriu. E ela sentiu o corpo, no corpo que estava curada de sua enfermidade. Desde aquele momento, a mulher foi salva. A mulher foi salva. Você entende essa salvação aqui? Salva daquele mal, salva daquela enfermidade, salva. A sua fé a salvou. Você está conseguindo entender? Jesus, tendo consciência de que uma energia, uma força saíra dele, voltou-se para a multidão, olhou para a multidão e disse: quem tocou minhas roupas? Olha o susto da mulher. Toda cheia de lei que não pode tocar. Agora Jesus pergunta: quem tocou em minha roupa? Imagino que ela sentiu a tremedeira. Hein? Tremeu a mulher. E ficou bem caladinha. Pedro adianta-se e diz: mestre, tu estás vendo a multidão te aperta, te comprime, e tu vem perguntar quem te tocou. Só faltou o Pedro olhar para Jesus: tu tá maluco, Jesus? Como é que vai saber quem te tocou? Eu te toquei, o João te tocou, o Tiago te tocou, todo mundo aqui está te comprimindo, eles empurram nós em cima de você, Jesus. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou. Não é tocar por tocar. Não é crer por crer. Não é dizer eu tenho fé. Não.
É um toque diferente. Alguém me tocou e eu senti que uma força, uma energia, um poder saiu de mim. Olha, Pedro, tem muito toque aqui. Um tocou de um jeito, outro tocou sem querer, outro me empurrou, outro está aqui querendo chegar mais perto, daí empurra tu em cima de mim, mas teve um toque aqui que é diferente. Saiu eletricidade aqui. Eu fico pensando se eu estivesse lá no lugar do Pedro. E olha, esse Jesus. Não dá para acreditar rápido assim, né? Aliás, eles não estavam nem familiarizados com esse tipo de coisa. Entendeu? Esse Jesus. Jesus continuava olhando em torno de si para ver quem havia feito aquilo. Não, Pedro, alguém me tocou. Teve um toque aqui diferente. Então a mulher, vendo que não podia se ocultar, a mulher já entendeu tudo. Ele teve a revelação. Tem aquele crente que vem na igreja, mas ele está meio escondidinho, assim, ele andou fazendo coisa errada, e uma palavra vai indo assim, bem para o lado daquela coisa errada que ele fez, o cara já vai se encolhendo, ai, vai falar comigo. Ô Senhor, não diz o meu nome, não diz o meu nome. Tem pregador que diz assim, ó, eu posso até dizer o nome de quem é. Aí ele diz, ai Senhor, não fala. Não me envergonha na frente dos outros. Não é assim? A mulher estava desse jeito. Jesus, alguém me tocou, saiu virtude de mim, saiu energia de mim, saiu poder de mim. Alguém levou alguma coisa de mim. A mulher diz, é eu que dizia que ia tocar para ser curada, foi eu, é eu. E aí ela não aguenta, e toda trêmula, amedrontada, ela caiu aos pés de Jesus e contou toda a verdade. Disse, diante de todos ali, a razão por que eu tocara. Por que eu fiz isso? E como ao fazer, como ao dar vazão ao seu desejo oração, foi curada. Jesus disse-lhe, ânimo, filha. Te anima aí, mulher, não fica apavorada, ninguém vai te fazer mal, ninguém vai te cobrar nada, fica tranquila. Ânimo, minha filha, a sua fé, guarda essa palavra, ó. A sua fé a salvou. Quem é que salvou a mulher? Não foi Jesus? Foi a fé. A sua fé a salvou. Vai em paz e esteja curada deste teu flagelo. Agora não sofra mais com isso. Conserva a tua fé, vai em paz, vai animada. Olha só, quanto ensino para nós aqui, né? Quanta coisa flui aqui. Se deixar só nesse pedacinho, eu estou lendo. É Bíblia. Estou inventando nada. Só nesse pedacinho aqui eu tiro ensino para a noite toda. Nós podemos amanhecer aqui conversando só desse pedacinho. Deseje. Continue desejando. Até você alcançar o que quer. Mantenha a sua fé. Entende? Não desanime. Conserve no seu coração a paz. Entendeu? E leve a salvação de Deus com você. A mulher ainda falava, ou Jesus, perdão, ainda falava quando chegaram alguns da casa do Jairo, do homem lá que veio falar com Jesus, dizendo, escuta, Jairo, Jesus ainda estava falando com a mulher aqui. Chegou uma turminha, outra aqui, disse, ô Jairo, vem cá, sai aqui. Sabe aquela forma de dar nota de morte, né?
Jairo, não te desespera, tal. E não precisas mais incomodar, não perturba mais o mestre. É interessante como as pessoas gostam de falar de Deus, porque quando eu estou falando aqui de Jesus, eu estou apontando para a nossa relação com Deus. Jesus é a manifestação do Pai. Então, entender Jesus é entender Deus, porque a postura de Jesus é a postura de Deus. Você entende? Jesus era um homem, mas ele estava ungido com o Espírito Santo, manifestando a glória de Deus, como Deus é, como Deus age, as atitudes de Deus, comportamento de Deus, as coisas que Deus dá valor, as coisas que Deus não dá valor. Em Jesus, nós temos noção de como é o Pai. Ele é a imagem expressa do Pai, diz Paulo aos Colossenses. Ele é a expressa imagem do Criador. Então ele é o reflexo, é o holograma do Pai. É a imagem, o Pai é assim e tal, entendeu? Ele é isso. E sendo ele o holograma do Pai, nós temos uma visão de como é o Pai. E eu fico aqui pensando como as pessoas tinham opinião torcida a respeito de Deus, como até hoje. Não toca nisso porque Deus não gosta. Não vai ali porque Deus não quer. Não faz isso aqui porque Deus não se agrada. Mas sem base, tirado da cabeça da própria pessoa ou do conjunto dogmático da religião da qual ela veio. Muita gente fala para o outro o que Deus não fala, o que Deus não falou, e diz coisas de Deus que nem entende a respeito de Deus. Então botaram na cabeça uma coisa a respeito de Deus, acho que aquilo está valendo daquele jeito. Entendeu? Aqui, só, não perturbes o mestre. Primeiro, quem é que disse que o mestre estava perturbado? Os da casa de Jairo vêm do lado de fora, nem sabem o que está acontecendo, nem sabem que Jesus está indo lá, e acham que o Jairo ainda está tentando uma audiência com Jesus. Eles nem sabem que Jesus já está indo para a casa do Jairo. Mas eles chegaram agora para dar a notícia da morte. Sua filha morreu. Não perturba ainda mais o mestre. Ou por que perturba mais ainda o mestre? Aí agora Jesus vai se pronunciar. Tendo Jesus ouvido a palavra que eles acabaram de pronunciar, disse ao chefe da sinagoga. Agora é Jesus que vai dizer. E olha o que ele diz. Não tema. Creia somente e ela será salva. Nós temos que cuidar com o que os outros falam para nós a respeito de Deus. Você tem que cuidar até com o que eu falo a respeito de Deus. Se o que eu falo não está firmado na palavra, se não tem a base escriturística da revelação divina, você deve ter cautela. Tem que cuidar. Porque a maioria do que você pensa saber de Deus e a maioria do que eu penso saber de Deus, nós aprendemos errado. Você sabia? Disseram tanta coisa para nós. Pelos conceitos e aprendizados que tivemos a respeito de Deus, muita gente não serve para Deus. Não é assim? Aquela roupa ali, como vai entrar no céu? E quem que disse que Deus está vendo a roupa que vai entrar no céu? Entendeu? Aquele corte de cabelo ali não entra no céu? Quem disse? Quem é que falou? Entendeu? Está fazendo isso aí, está brincando com isso aí, isso não agrada a Deus. Quem é que falou? De sorte que os seres humanos, em pleno século XXI, são ainda amarrados por tantas cordas mentais, tantos laços no entendimento, que a maioria é atribulado não pelas consequências da batalha da vida, mas atribulado pelos medos e pavores que tem do próprio Deus. O que eu encontro de gente com medo de Deus,
medo do Salvador. Ai, tem maior medo que Jesus volte, irmão. Diz, por quê? Jesus é maravilhoso. Ah, não, mas eu não sei. Não sei se ele leva. Tem pregador que às vezes, Jesus voltando, o que tem dentro do teu guarda-roupa? Tem roupa, ora? Hã? Quando Jesus voltar, como é que tu estás fazendo? Onde tu estás? Onde tu vai estar? Aí tem gente que está na praia, vai estar morto de medo. Se Jesus volta, eu estou aqui na praia. Não precisa ter medo de Deus. Não. Você precisa confiar em Deus. Oh, aleluia. Confie no Senhor de todo o teu coração. E Ele estabelecerá, afirmará, confirmará, agirá, fará com que se concretize os desejos do teu coração. Oh, glória a Deus! Tira o medo atrapalha, o medo impede de um relacionamento mais íntimo. Aleluia! Tem alguns sentimentos que impedem a ação de Deus na nossa vida. Um é o sentimento de superioridade, a soberba, o orgulho, impede Deus. Isso a Escritura fala. Outro é o sentimento de inferioridade, atrapalha a ação de Deus em nós. Quando eu acho que para mim não, comigo Deus não fala, em mim Deus não age, eu não estou bom nunca o suficiente para Deus. E quem está? E quem está? Tem gente que fala assim, o profeta Elias acha que o Elias era, entende, um super-homem, no sentido de estar pronto, tão pronto que Deus então disse, isso aqui está pronto. Não. É Deus quem aprontou Elias. É Deus quem aprontou Eliseu. É Deus quem aprontou Daniel. É Deus quem aprontou os seus escolhidos. Quando ele chama Jeremias, o Jeremias diz, eu não sirvo, Senhor, eu sou uma criança. Eu sou novo demais, eu não tenho condição. E o Senhor disse, não digas, eu sou uma criança. Ele chama o Ezequiel diz, não tem, mas eu, Senhor, eu. E o Senhor também coloca o Ezequiel. Chama o Moisés diz, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. E Deus disse, então, se esse é o teu problema, eu mando teu irmão junto contigo. E ele fala por ti. E aí vai. Não adianta apresentar para Deus coisas, poxa, quando eu apresento meus defeitos diante de Deus para achar que Deus não pode cuidar da minha causa, não pode trabalhar por mim, em mim e através de mim, agir no planeta Terra. Quando eu coloco os obstáculos, é um sentimento de inferioridade que me invade. E o terceiro sentimento que impede de Deus agir na nossa vida é o medo. Medo. Medo do hoje, medo do amanhã, medo da velhice, medo disso, medo daquilo, medo daquele outro, medo de como vai ser, medo do que vai acontecer. Isso aí me tira da fé. O medo é o antônimo de fé. Porque a raiz de pistes é coragem. Coragem. Se fé é coragem, medo é dúvida, é incredulidade. Por isso Jesus olha para o Jairo e diz, ei, não temas, creia somente, ela será salva. E não permitiu que o acompanhassem, exceto Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Só olha, vou deixar essa turma aqui, vocês não vêm junto não. Até aqui eu deixei vocês virem comigo, mas vocês são incrédulos, vocês têm problema,
vocês têm medo, vocês têm dúvidas, vocês têm dificuldade. Às vezes, irmão, a gente tem que deixar de lado aquele que fica duvidando de tudo. Eu já tentei não perder ninguém aqui nessa congregação, mas tem alguns que a gente tem que deixar de lado. Não dá. Jesus deixou. Só vocês aí não vêm, não. Vem só tu aí, Tiago. Vem, Pedro. Quantos ele tinha ali de apóstolos? Só levou 3. Porque tinha até os apóstolos incrédulos. Destaque aqui para o irmão Tomé. Entendeu? Então Jesus disse, o que eu vou fazer, eles não vão entender mesmo. Não precisa vir, fica aí. Quando eles entenderem, eles acompanham. Mas por agora fica aí no cantinho aí. Entendeu? E aí ele levou só os 3. Na casa do chefe disse, por que está esse alvoroço aqui? Porque ele chegou lá, aí é 23, tá, 24 agora. Porque este alvoroço e este pranto? Porque ele chegou lá e estavam todos chorando e pranteando, e estavam tinha flauta, tinha as carpideiras que eram pagas para chorar. Eles queriam tanto chorar que pagavam até gente para fazer chorar. Porque o choro parece que é igual o riso, é contagiante, né? E isso várias vezes que já fui, eu acho que eu já contei aqui várias vezes que fui à cerimônia fúnebre, eu sempre fiquei observando. Estava lá a esposa chorando no lado do caixão do marido. Daqui a pouco ela já estava no outro canto ali rindo. O emocional das pessoas é interessante, né? Estava ele ali, ai, minha velhinha, entendeu? E chorando por ela, daqui a pouco estava contando piada. Então tinha as carpideiras que eram pagas para chorar, que elas estavam lá para não parar de chorar. Entendeu? Para não ficar sem pranto o morto. Olha só. E Jesus chegou lá, mas não estava só as carpideiras chorando, estava a turma toda. Tinha um alvoroço, muita gente chorando, clamavam, gritavam em alta voz, dizendo, ah, meu Deus, a menina morreu e tal. E Jesus chega lá e diz, por que esse alvoroço? Que alvoroço é esse? Que espetáculo horrendo. Que falta de equilíbrio. Que coisa feia. Ele entrou e disse, onde está a criança? E aí, mas antes disso ele diz assim, ela não morreu não. Ela não morreu. Aí começaram a rir. Olha a mudança. Olha a mudança. Olha lá. Porque a menina não morreu, está dormindo. Versículo 24. Aí olha só. E caçoavam dele. Na sua tradução, zombavam dele. Porque tinham convicção, estavam certos de que ela estava morta. Que viram ela morta e caçoavam dele. Jesus faz coisa que os outros zombam dele. Ele chega no velório e diz que não, está morto não. É interessante a mudança de humor, né? Estão todos chorando. Jesus diz que ela não está morta, volta tudo para rir e passam a zombar. Esqueceram do morto. Agora já se ligaram em Jesus e zombam de Jesus. Ele entrou com eles onde estava a criança, a menina, tomou a menina pela mão e disse, menina, ouça, eu lhe digo, levanta-te. Menina, levanta-te. Pegou na mão da menina. O espírito dela voltou. O espírito dela voltou. O espírito dela estava com Deus. O espírito volta para Deus. E agora Jesus chama a menina e o espírito volta. Como Deus estava em Jesus, nós podemos dizer que o espírito dela estava com Jesus.
O espírito não tinha ido embora, não tinha viajado para a imatéria totalmente. Estava detido pela matéria de Jesus. Hã? Afinal, sobre ele repousavam os 7 Espíritos de Deus. A virtude do Todo-Poderoso, a energia e o poder do Todo-Poderoso estava em Jesus. Logo atraiu o espírito da menina. Jesus está detendo, por isso ele diz, ela não está morta. Não, a vida dela está comigo. O espírito, o sopro de vida, o hálito da vida, pneuma, está comigo. Por isso ele pode dizer, ela não está morta. Vocês lembram que eu falei que quando a pessoa morre, nem sempre o espírito sai diretamente. Mas alguns espíritos ficam por aqui. O da menina estava por ali ainda. Estava ali. E Jesus então traz a presença do próprio Espírito, guia o espírito da menina até o quarto, e no quarto dá a mão para a menina e transfere a energia da vida, o espírito, o sopro da vida, a palavra do Todo-Poderoso. Ele diz, menina, levanta! E a menina levantou, porque a palavra de Jesus é espírito e vida. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Você consegue entender isso? E a menina, no mesmo instante, ressurgiu e andava, pois já tinha 12 anos. Ela pulou, recebeu energia, vida, e pulou da cama, saltou e andava no quarto, para lá e para cá, e mandou que dessem comida para a menina. Disse, alimenta o corpo agora. Dá comida, ela deve estar com fome, o corpo acordou com fome. Porque tinha lá, já estava lá velando. Recomendou-lhe então, expressamente, que a ninguém contassem o que aconteceu ali. Ah, meu Deus, como Jesus é diferente da maioria dos pastores que eu conheço. Dos obreiros que eu conheço. Se tivesse um pastor hoje que ressuscitasse a menina, ele ia para a televisão. Ia ganhar tanto dinheiro. Entendendo? Me ajude para eu ressuscitar outros. Contribuam para que esse anúncio de milagre vá longe. Precisamos anunciar para o mundo inteiro que ressuscitei uma menina. Mas Jesus não. Jesus disse, olha, vocês não falam nada para ninguém. Não contem o que vocês viram aqui. Não falem para os outros. Não divulguem. Eu não estou aqui para ressuscitar todos os mortos aí, não. Vocês fiquem quietos. Guardem com vocês. Guardem no coração de vocês. Fizeram? Não. Versículo 26. A notícia do que aconteceu espalhou-se por toda aquela região. Não conseguiam ficar calados. Cuidado quando você conta um segredo para alguém. Porque você vai dizer expressamente, olha, só fica para ti. 15 minutos. Depois que você vai embora. É capaz de já a rua toda saber. Você entendeu? Jesus disse que não era para contar, nem Jesus, eles não obedeciam. Imagina quando conta alguma coisa para nós. Tem que ter cuidado. Só um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, equilibrado, instruído, ponderado, consciente de um ministério, tem a capacidade realmente de guardar seu segredo. Por isso, não conte as coisas para qualquer um, mas tenha o cuidado de avaliar a frutificação, a postura, para então você contar. Amém, queridos? Lições do texto para nós. Tenhamos fé em Deus.
sejamos animados, mesmo que o quadro se apresente como impossível, ainda continue crendo. Mesmo que você ache que não tem força, procure Jesus. Mesmo que você pense que você não merece ajuda, Jesus te recebe. Mesmo que aparentemente você não seja um crente, uma crente dedicado suficientemente no seu conceito a buscar a Deus, lembra-se, até um toquezinho na roupa de Jesus traz salvação para aquela mulher. Ora, se um toque traz salvação para aquela mulher, imagina um bate-papo, uma conversa, uma oração, um desejo expressado na presença do Senhor. Como Deus não agirá por você? Se na conversa com Jesus vier alguma outra notícia, vier alguma outra condição, alguma outra amostragem do quadro em que você esteja vivendo, dizendo, olha, piorou, olha, é o fim, olha, não tem mais jeito, fique com as palavras de Jesus para o Jairo, não tenha medo, continue confiando, porque até dos mortos o Senhor pode ressuscitar. Logo, não há caso perdido para Deus, não há caso impossível para Deus. Deus pode todas as coisas. Confia em Deus de todo o teu coração. Amém, queridos? Quero orar com você. Glória a Deus. Pode soltar aquela musiquinha.